Voltamos com o último bloco do Ligado no Esporte dessa tarde de feriadão. E depois de abandonar a partida contra o Joinville na Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa pode ser punida. Neste sábado, a diretoria falou da partida que não terminou. O jogo não passou dos 16 minutos do primeiro tempo. Foi a entrega de um documento que fez a Portuguesa ir para o vestiário. Para explicar a triste imagem de um time que abandona o campo, a Lusa escalou um advogado. A CBF tinha todo o conhecimento, tinha toda a sua intimação satisfeita e sabia que a Portuguesa tinha uma liminar favorável que a mantém na Série A. Se ela não fez isso administrativamente com o seu delegado e não o informou, alguém foi lá, e eu, pela informação que eu tenho, é um oficial de justiça. Alguém foi e entregou a ele. A cópia da liminar dada por um juiz de São Paulo foi entregue ao delegado da partida pelo filho do presidente da Portuguesa. A decisão livraria o clube do rebaixamento no Brasileirão do ano passado. A Lusa caiu porque foi punida com a perda de 4 pontos pela escalação irregular do meia Everton na última rodada. A CBF reagiu. Numa nota, afirmou que a liminar da Justiça de São Paulo não tem validade e finalizou: os responsáveis terão que reparar os vultuosos danos causados. O próximo jogo da Portuguesa pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro está marcado para o próximo sábado, aqui no Canindé. Se depender da diretoria do clube, o estádio vai estar assim, vazio. Enquanto a liminar da Justiça de São Paulo estiver valendo, a Lusa garante que não entra em campo pela Série B. Para você que gosta mesmo é de futebol, a sugestão é ter paciência. Ao que parece, o jogo com trocas de acusações, liminares da justiça e o velho blá 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 dos cartolas ainda vai longe. A CBF falou que a Portuguesa sair de campo causou vultuosos prejuízos ao Campeonato Brasileiro. Na verdade, quem causou vultuoso prejuízo é a CBF, vem causando há mais de 20 anos já, né? Eles que tinham que resolver isso aí, não a Portuguesa. E como você viu no Televerdade, 2 pilotos se chocaram na tarde de ontem durante o Campeonato Mundial de Paramotor, que estava sendo realizado em Araçatuba, e um deles morreu. O paulista Edson de Paulo, de 52 anos. Outro envolvido, o paraguaio Mário Benites, de 44, sofreu uma fratura no punho. Foi internado em um hospital particular da cidade e, segundo informações oficiais do hospital, ele passa bem no momento. Depois da tragédia, a organização do evento decidiu cancelar as competições que seriam realizadas nesta segunda-feira. É um caso lamentável, né, de um evento que vinha reunindo centenas de pessoas, centenas de pilotos e espectadores, e acabou como ninguém queria. Infelizmente, as imagens são tristes, algumas imagens até inclusive bastante fortes, né? E fica aí o nosso sentimento para a família e a esperança de que o paraguaio também melhore e se recupere e possa voltar até a praticar mais uma vez o esporte. E mais um assunto triste aqui no Ligado no Esporte: o corpo do locutor Luciano do Vale foi enterrado nesse domingo em Campinas. Atletas, companheiros de profissão e amigos se emocionaram na despedida de um dos maiores nomes da história do jornalismo esportivo brasileiro. Aos poucos, parentes e amigos chegavam à Câmara Municipal de Campinas para prestar a última homenagem ao narrador. O ex-jogador e comentarista Neto se emocionou ao falar do amigo. Eu acho que eu sou um dos únicos comentaristas que trabalhou com ele, que sabia o respiro dele na hora do gol. Eu acho que ele poderia ter feito mais uma Copa do Mundo. Eu acho que ele poderia fazer o jogo comigo hoje. Toda vez que eu estudo, que eu me preparo, que eu penso no que eu estou fazendo, o Luciano sempre será uma referência, sempre serve como referência. A perda repentina abalou a família. Eu estou perdendo meu herói, eu estou perdendo meu amigo, eu estou perdendo o amor da minha vida, eu estou perdendo meu pai. O Brasil está perdendo a voz da emoção. Ficou legado de tudo que ele fez para tanta gente, ajudou tanta gente, colocou tanta gente para trabalhar na televisão, um apaixonado pela profissão. Não poderia ter ido de outra forma, porque o Luciano era realmente só coração. O repórter Fernando Fernandes estava no mesmo voo que Luciano e percebeu que o amigo não estava bem. Ele estava reclamando de dor nas costas, que era uma coisa que ele tinha. Normalmente, reclamava sempre. E eu fui ver como é que você está. Não estou legal. Aí tinha um médico a bordo, percebeu a situação. Aí fez o atendimento, o avião pousou, a gente desceu, ficou aguardando uma ambulância chegar.
Aí foi para o hospital, no trajeto para o hospital, a situação dele ficou muito delicada, chegou no hospital num momento crítico também. Emocionados, companheiros de profissão relembraram momentos marcantes ao lado do narrador esportivo. Estamos falando de um homem vitorioso, um visionário, um revolucionário, um inovador, um grande amigo, alguém que tudo que tocava virava ouro. Foi fundamental no vôlei, ele foi no automobilismo, em tudo, em todas as modalidades do esporte. Então o Luciano, ele é um nome não só da Band, ele é um nome do Brasil. Ex-atletas de esportes que ganharam popularidade graças à voz e ao incentivo de Luciano do Valle fizeram questão de dar o último adeus. Nós éramos muito imaturas e ele sempre, como um grande parceiro, sempre nos orientou muito. O esporte amador perdeu um grande incentivador e um grande parceiro. O Luciano é um amante do esporte brasileiro. Eu acho que os atletas brasileiros, o povo brasileiro deve muito a ele pelo que ele fez pelo esporte brasileiro. E eu, como jogadora de voleibol, o que ele fez pelo nosso voleibol, foi uma coisa assim linda. Convenceu o primeiro! Pintou, ganhou, invadiu. Olha o gol! Olha o gol! Gol! Luciano do Valle havia completado 50 anos de carreira no passado. Filho de um comerciante e de uma professora, ele começou como locutor na Rádio Brasil de Campinas aos 16 anos. Logo se tornou referência. Uma voz que fez o Brasil vibrar e se emocionar nos gramados. É de placa, de placa, de placa! Nas quadras. É no mano a mano, joga, joga, joga! Não cai! E nas pistas. Aos 27 anos, Luciano do Valle já era o principal narrador da Rede Globo. Com ele, o Brasil descobriu o gênio Emerson Fittipaldi, o bicampeão da Fórmula 1, que anos mais tarde conquistaria também a Fórmula Indy. Na Copa da Espanha, transmitiu a partida fatídica em que uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos foi eliminada pela Itália, de Paolo Rossi. Entusiasta de todas as modalidades, promoveu o inesquecível amistoso de vôlei entre o Brasil e a União Soviética em 1983 no Maracanã. O então maior estádio de futebol do mundo recebeu o maior público de uma partida de vôlei. Nós encerramos este primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Após uma breve passagem pela Record, Luciano do Valle assumiu o comando da maratona esportiva dominical Show do Esporte na TV Bandeirantes e seguiu na empresa por quase 3 décadas. Foi lá que trabalhou com Otávio Mesquita. O apresentador falou da relação com o amigo na bancada do SBT Brasil. Eu acho, talvez, um dos únicos, se não o único, narrador, locutor, que conhece o esporte na sua essência. Vários esportes, ele conhece a política do esporte, ele conhece a fundo cada esporte que ele vai lá e transmite. Então, isso era uma qualidade que ele tinha. Parceiro de Luciano do Valle na Band, o narrador Nivaldo Prieto, pouco antes do jogo entre São Paulo e Botafogo, não conseguiu segurar as lágrimas. Em campo, os jogadores mostraram luto. No jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians, que seria narrado por Luciano, os atletas fizeram 1 minuto de silêncio. O narrador foi enterrado no cemitério Parque Flamboyant, em Campinas. Luciano do Valle já se preparava para fazer sua 11ª Copa do Mundo. De acordo com a esposa dele, embora tenha se afastado do trabalho cerca de 20 dias em 2012 por causa de um acidente vascular cerebral, ultimamente o jornalista não se queixava de problemas de saúde. Luciano morreu aos 66 anos de idade, vítima de infarto. Comovido, Maguila acompanhou o sepultamento do amigo. Muita emoção, além de eu ser fã dele. Essa emoção, viu? Um grande amigo se foi. Uma direita que é um torpedo, acaba a luta, acaba a luta! Maguila!
Se hoje em dia o esporte brasileiro motiva grandes audiências na TV, né? Muito disso tem o Luciano do Vale. Se talvez ele não tivesse feito parte dessa história, às vezes o esporte não teria tanta audiência assim. Eu tive a oportunidade 1 mês e meio atrás de conversar com o Luciano do Vale, lá em São José do Rio Preto. Ele foi realmente uma pessoa muito simpática. Ele estava ali conversando com a gente, parecia que era um de nós ali, começando a carreira. É uma perda irreparável. E só um detalhezinho, antes de falar outro assunto, a partida que ele ia narrar, Corinthians e Atlético Mineiro, olha como o mundo é, né? Foi a única partida de 0-0. Ou seja, se Luciano do Vale não ia gritar gol ali naquele jogo, ninguém mais pôde gritar, né? E mais uma outra informação, o clube de paramotor de Araçatuba lamentou o ocorrido lá do acidente entre os dois pilotos e informou que devido ao acidente que resultou na morte de um piloto na tarde desse domingo, o evento foi interrompido. A nota diz ainda que todos os pilotos são treinados e estão habilitados a voar, que todo o campeonato foi realizado dentro das normas e exigências legais. A gente então só lamenta realmente, né? O Ligado do Esporte fica aqui, a gente volta às 7h20 da noite, amanhã aqui ao vivo vai estar o Diogo Menezes de volta. Eu espero você 7h20. Tchau!